Nos últimos 12 meses, o programa A Cor do Dinheiro e o Movimento Empreendedor por Favor fizeram 49 seminários de empreendedorismo por todo o país. Por esses encontros passaram mais de 6.200 pessoas e ajudámos a criar 195 negócios com mais de 1.000 postos de trabalho criados. Você tem uma ideia e quer transformá-la num negócio? Olhe, veio bater à porta certa. Nós damos-lhe uma ajuda. Venha daí. O empreendedorismo tem sido um dos temas mais debatidos na Cor do Dinheiro e não é caso para menos. Parece que os portugueses ganharam a febre do empreendedorismo e das startups. De acordo com um estudo do Observatório de Insolvências e Constituições de Empresas, divulgado na imprensa nacional, em Portugal desde janeiro até finais de setembro foram criadas mais de 26.000 empresas e o setor que mais crescimento tem registado é o da agricultura, com mais de 1.300 empresas criadas. A Cor do Dinheiro e o nosso parceiro OneBiz têm vindo a organizar vários seminários para ajudar empreendedores a materializarem boas ideias de negócio. Na semana passada fizemos mais um seminário, desta vez durante o dia OneBiz, que reuniu no Porto mais de 300 empreendedores. Foi um evento onde, além da análise das várias condicionantes do empreendedorismo, foram apresentados alguns casos de sucesso em Portugal, como é o caso da NutriGreen e da Pelcor. Como já percebeu, o programa desta semana é gravado ao vivo no dia OneBiz e, como também já entendeu, é totalmente dedicado ao empreendedorismo. Aqui connosco hoje estão duas pessoas que sabem muito bem o que se quer dizer por dentro. Por um lado, Carlos Carvalhinha já esteve connosco no investidor privado, é dona do Tirarim, e temos também Sandra Correia, dona da Pelcor. Venha daí. Sandra, vou começar por si. Já anda nestas coisas há muito tempo. O que é que lhe deu? Era paixão por fazer empresas e por fazer criar negócios? É assim, eu acho que já nasci empreendedora. Epa. Ou seja, desde pequenina que eu adoro inventar e criar, desenvolver, fazer. E eu tive sempre, desde miúda, muitas atividades e acho que já nasceu comigo. Entretanto, a vida levou-me para a área da cortiça, para o setor da cortiça, onde eu realmente, já com a herança que tinha familiar, o que iria fazer seria Era um desenvolver negócio de família. Mas assim que entrei, comecei logo a alterar, a fazer, e mesmo dentro do setor, então aí eu pude realmente inovar, criar, e é isso que tenho feito ao longo da minha vida. Mas o que é que fez, o que me interessa a mim é perceber o que é que a fez querer criar novos produtos dentro daquilo que era um produto tradicional, que era quase uma commodity, que era a cortiça. Porque eu achava que, porque é que nunca ninguém se tinha de lembrar de fazer algo diferente? Porque é que todos faziam tudo igual? Porque é que ninguém quer ser diferente? Eu acho que foi isso. Carlos, a mesma pergunta para si. O que é que o levou a querer criar empresas e desenvolver negócios? Olha, da mesma forma que a Sandra, eu desde pequeno que sempre tive vontade de fazer algo diferente relativamente a tudo o que havia no mercado. No meu caso, eu sou um grande apaixonado pela agricultura e sempre sonhava com a questão da apresentação do produto, de uma forma diferente de se vender as frutas e legumes e por aí adiante. Por isso, essa questão levou-me desde o princípio a ter este espírito criativo e, sobretudo, irreverente. Porque, então, no seu caso, ainda é mais evidente que era a agricultura. Ora, a agricultura foi um setor muito esquecido por todos nós durante quase 2 décadas. Pois é. O que é que o levou a arriscar? Olha, para mim,
continua a ser um dos melhores setores em Portugal, porque também o setor da Sandra está bem, relacionado à um dos agricultura. melhores setores em Portugal. Um dos melhores setores Está em a Portugal. encorajar quem nos está a ver a apostar na Estou a agricultura. encorajar a apostar na agricultura. Logicamente que não é a agricultura que a gente está habituado a ver. Era aí que eu queria chegar. O que é, uma este agricultura novo mundo da moderna, não agricultura? é? Pronto. Este novo formato hoje em dia tem a ver com uma agricultura pró-mercado. Porque antigamente a agricultura, toda a gente produzia subsistência e, acima de tudo, os compradores iam às próprias explorações agrícolas negociar os produtos. Hoje em dia é ao contrário. O agricultor tem que ser um empresário agrícola e tem que produzir exatamente aquilo que o mercado pretende. E quando diz mercado, não é só mercado interno. Exatamente, estamos a falar do mercado global. Porque, como eu expliquei da última vez, o grande crescimento da procura de produtos alimentares está, sobretudo, do outro lado do mundo, nomeadamente em mercados asiáticos. Por isso, os nossos produtos, que, mais uma vez volto a repetir, para mim, estamos num dos melhores países do mundo para fazer agricultura, dado as nossas condições edafoclimáticas e dada a nossa localização. Mas não temos muito território, não temos muito boa terra, Carlos. Mas, olha, nós também não podemos estar a competir com os países que têm grandes territórios. Nós temos de ir precisamente aos nichos. Que é o que vocês fazem no Nutigrin? É o que a gente faz na Nutigrin. Nós apostamos, por exemplo, somos a única empresa do mundo que fazemos a transformação direta desde a fruta até ao produto final, e por isso em quantidades industriais. Só trabalhamos fruta, é a nossa área, só trabalhamos fruta fresca e por isso neste momento estamos com grandes apostas no mercado asiático, nomeadamente na China, e há 3 semanas tive o maior distribuidor da China. E é fácil entrar? Difícil. Sobretudo entra-se por essa questão da inovação e da qualidade. Nós temos, uma das nossas gamas é o Baby Foods, desde os 4 meses de idade, e acima de tudo o que a gente garante sempre é a fruta, não é? É a verdadeira qualidade. Deixa-me voltar aqui à Sandra. Sandra, quando iniciou, no seu caso, esta ideia de transformar a cortiça da forma como nós a encarávamos tradicionalmente, quais foram os maiores obstáculos que encontrou? Tanto no mercado interno como externo? Bem, em Portugal, sobretudo, era convencer as pessoas que era cortiça, porque as pessoas, sobretudo o cliente final, não é? Mas antes do cliente final, as fábricas que trabalhavam comigo para produzir as malas e as carteiras, porque até então só tinham trabalhado em pele de animal, ou pele sintética, nunca em pele de cortiça. E mudar essa mentalidade demorou um bocadinho, até. E quem é que fez a investigação? Porque é preciso estudar materiais, resistência de materiais... Não, isso eu fiz em colaboração com o INETI. O INETI ajudou-me bastante nessa altura. Isso é uma lição a tirar, é que nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Não, de maneira nenhuma. Temos que criar uma rede. Claramente, claramente. Só assim a conseguimos evoluir e criar e desenvolver e avançar. Vocês trabalham muito com o mercado externo também, tal como sim, a Nutrigrin? Sim, sobretudo com os Estados Unidos. É o nosso principal mercado de exportação. Porque o cliente americano, porque o americano é um cliente muito eco-friendly e a cortiça é vista como um produto muito eco-friendly. Natural. Então, tudo o que é cortiça, eles adoram. E daí o cliente americano é por isso que está em primeiro lugar. E, sobretudo, o meu grande desafio foi e tem sido passar de ser um produto em cortiça, uma mala em cortiça, para a marca. Porque eu, neste momento, eu não vendo malas em cortiça, eu vendo Pelcor. Então, toda esta transformação junto ao cliente americano já é um degrau bastante acima e mais exigente. E como é que fazem um marketing no mercado americano? Sobretudo através, nós temos uma empresa americana, eu criei a Pelcor USA nos Estados Unidos, eu tenho toda uma rede, desde um showroom, desde o warehouse, tenho distribuidores, tenho uma empresa de PR que faz todas as relações públicas da marca. Só que é assim, é passo a passo. Fazemos as feiras e depois é entrar nos canais de televisão. Sandra, se eu percebo, tal como o Carlos há bocadinho disse, vocês quando criam os vossos projetos já nascem com uma ideia fundamental que é lá fora, o mercado externo. Sim. Isso é um fator crítico hoje em dia. Portugal é um mercado muito pequenino e quem julgue que cria um negócio ou empreende num negócio para ficar em Portugal...
Não, mais vale estar... Há bocado estava a ouvi-la dizer que criaram uma empresa nos Estados Unidos, tem uma empresa que faz de PR e os vossos distribuidores. Não é preciso capital para poder claro que investir sim, claro nestas que áreas sim, todas? Claro que sim, é preciso investimento. Isso é um dos grandes problemas que nós encontramos no empreendedorismo, o financiamento. Eu acho que não. E eu sempre digo, para se empreender ou ser empreendedor, não é necessário ter dinheiro no início. Porque, ou no processo, porque se tiver uma boa ideia, se tiver visão e realmente se a estratégia e o business plan for bom, o dinheiro surge. O dinheiro não é impeditivo para que o negócio tenha sucesso. Fundamental é a boa ideia. Primeiro, é ter uma boa ideia. Boa ideia. Carlos, nós dizemos isto muitas vezes nos seminários de empreendedorismo e dizemos isto na televisão, mas as pessoas têm dificuldade em acreditar que o dinheiro não é o aspecto mais importante do empreendedorismo. Mas é verdade, efetivamente não é o mais importante. Para mim, acima de tudo, é o querer, é o acreditar. Porque eu acho que todos nós, temos sempre uma ideia, uma visão sobre qualquer coisa que um dia gostaríamos de fazer. O passo a seguir é que é o mais difícil. Que é a questão de, efetivamente... Como é que se pega numa ideia? Como é que se pega nessa ideia, vou realizá-la e o querer e a coragem para o fazer. Eu, por acaso, ainda há 4 ou 5 semanas atrás, estive aqui outra vez no Porto como orador num seminário e que estava o Cristiano Vanzelé dos Douro Boys. Estávamos a trocar ideias sobre a questão do empreendedorismo, porque realmente têm feito um trabalho extraordinário. Eles fazem um trabalho muito bom na área dos vinhos. Exatamente. Eu estava-lhe a dizer, Cristiano, isto até parece... efetivamente, nós hoje estamos a falar sobre o Douro, que se há 400 anos atrás alguém fosse ao Douro e visse aquelas encostas super íngremes e dissesse que um dia iam fazer ali vinhas e iam tirar dali um dos melhores vinhos do mundo, diziam, este tipo só pode ser maluco, não há outra palavra, não é? Quer dizer, encostas tão íngremes, montanhas tão difíceis, rochosas, e por isso alguém acreditou. E o custo para explorar aquilo, que exatamente, alguém acreditou. É tudo feito à mão. Alguém trabalhou bem aquelas terras, alguém fez aqueles patamares, a primeira pessoa acreditou, o primeiro maluco, sem dúvida nenhuma, e depois sucedeu-se, e realmente o resultado é extraordinário. Por isso, o que eu acho é que não tem nada a ver com a questão, efetivamente, do dinheiro. O dinheiro aparece, porque depois existe um conjunto e como o Camilo sabe bem, desde investidores a bancos, a capitais de risco, que estão sempre interessadas em investir em boas ideias. E neste momento até há muito dinheiro para investir. Não há coragem das pessoas para apresentarem bons projetos. Mas porquê? Porquê é que acha que isso acontece? Olha, a mim disseram-me há um ano e tal atrás, eu não sei quem é que criou esta frase, mas disseram-me que o ADN dos portugueses que foram para o outro lado do mundo, não é? que nós ficamos com o ADN daqueles que ficaram cá, não é? E por isso aqueles que foram para o outro lado do mundo, os descobridores... Esses eram os melhores. Esses eram os melhores e nós que ficamos cá. Eu pessoalmente não acredito nisso. Eu acho que nós portugueses, somos um povo muito criador e aventureiro. Eu ainda não consegui perceber muito bem porque é que nestes últimos anos temos estado aqui muito reticentes a esse nosso espírito aventureiro. Porque, efetivamente, ainda agora, com a imigração, continuamos a ser aventureiros, não é? E por isso acho que falta aqui talvez um conjunto de ligações entre... Mas acha que esta dificuldade que nós passamos nos últimos 3 anos, que é uma dificuldade macroeconómica e que levou muitas empresas a virarem-se para fora, está a produzir efeitos? Eu acho que sim. Eu acho que nós, quando estamos apertadinhos, é quando a gente começa a trabalhar mais. Isto está-nos no nosso espírito, não é? Quer dizer... Deixa-me voltar aqui à Sandra. Sandra, aquela coleirinha do cão do Obama, não é? É vossa? Sim. Como é que chegaram lá? Não, aí como é que se coloca uma coleira no cão da pessoa mais importante do mundo? Não, nós nem chegámos. No fundo, a oportunidade chegou até nós, não é? Nós íamos ter a Cimeira da Nata em Portugal e eu tive um convite do governo português para desenvolver qualquer coisa, uma oferta para o presidente Obama. E resolvi fazer algo de diferente, lá está. Uma coleira para o cão do Obama, que se chama Bo, e pronto, e que foi oferecida, e junto com outros, com guarda-chuva e outras peças. E foi assim que chegou ao Obama. E isso teve algum efeito depois no vosso nome? Vamos ver, diretamente não tem, mas a nível de marketing tem. Não só na imprensa em Portugal, como na imprensa americana, sim, sobretudo aí.
E notaram que isso vos trouxe uma percepção diferente da empresa e da marca nos Estados Unidos? Sim, claramente. Mas eu vou dar um pequeno exemplo que nos aconteceu há cerca de 2 meses atrás. Nos Estados Unidos tivemos uma equipa em Portugal da CBS a fazer portanto, um programa sobre a cortiça. A Pelcor, nós tivemos 5 minutos nesse programa e passou num Sunday Morning Show, que é um domingo. Eu posso dizer, Camilo, que foi a coisa mais estrondosa. A reação americana à Pelcor, no fundo, e ao produto foi assim, zás. As minhas vendas aí dispararam. Foi uma coisa, foi um furacão. Só por esses 5 minutos? Só por 5 minutos. Portanto, o marketing é fundamental. A marca é fundamental. Isso, podemos ter o melhor produto do mundo. E o marketing que pode ser feito, inclusive, sem custos, não é? Como foi o caso. Sim, pode ser feito sem custos. Sabe que o embaixador americano em Lisboa, que é um empreendedor nato, contava-me há pouco tempo, que ofereceu um galo de Barcelos ao dono de uma das maiores empresas de beisebol dos Estados Unidos. E ele pôs aquilo num blog. Foi uma coisa extraordinária. Nunca houve tantas procuras no Google de Portugal como nesse dia em que ele colocou aquela informação do galo de Barcelos num blog. Portanto, há formas de fazer marketing de maneira que não custa. Bom, para os dois, muito rapidamente, estamos no final já deste período. Quais são as maiores dificuldades que encontram num ambiente empresarial como o português, neste momento? Vou começar por si. Que hoje a mentalidade está a mudar, mas a maior dificuldade que eu sinto é que as pessoas trabalham muito costas voltadas. Eu acho que os empreendedores falta associarem-se, trabalharem mais em partilha, comunicarem uns com os outros e partilharem as suas experiências. Por exemplo, no meu caso, estou a abrir o mercado americano sozinha nesta área, nunca ninguém o fez à minha frente, mas atrás, todos aqueles que me pedem opinião, eu já passo toda a minha experiência adquirida. Portanto, para quem vem atrás é mais fácil. Então, eu acho que é isso que falta para o futuro do nosso país, é todos os portugueses sermos mais abertos uns aos outros e não temos medo. Carlos. Diálogo. Olha, eu, ao contrário da Sandra, no meu caso, no meu setor, já existem 2 boas organizações que conseguiram agrupar uma série de agroindústrias, como é o caso da Portugal Foods e da Portugal Fresh, e por isso essa dificuldade nós não a temos. Para mim, o que eu acho é que efetivamente o que falta, claramente, é a tal ligação entre o mundo real e o mundo fictício. Peço desculpa que é mesmo assim, não é? Porque muitas vezes nós temos muita dificuldade em exprimir as nossas ideias e pô-las em prática, porque há poucas pessoas a ouvi-las. Eu, por acaso, ainda esta semana estive em Oliveira do Hospital, num centro de investigação, e vi projetos de jovens empreendedores entre os 20 e os 25 anos, extraordinários, desde a área das microalgas, a área da biomédica, da biotecnologia, uma coisa fabulosa que eu tenho imensa pena que eles não possam estar aqui a explicar os projetos deles, porque realmente falta é uma ligação entre este mundo falta e o mundo claramente, real, empresarial. Nós vivemos um bocadinho, não é no mundo dos sonhos, que não tem nada a ver, nós é que vivemos no mundo real, e o que eu acho é que os outros é que vivem no mundo dos sonhos. Está na altura de se aproximarem mais de nós. Tornar os sonhos realidade e concretizar os que é possível. Sandra e Carlos, muito obrigado por terem vindo a esta edição, que, como já explicámos, é uma edição ao vivo de A Cor do Dinheiro. Quanto a si, fique por aí. Se tiver dúvidas, questões ou sugestões para fazer, vá ao nosso Facebook ou ao Twitter e não se esqueça, daqui a pouco temos aqui um investidor privado. Até já. Rui, obrigado por vir à Cor do Dinheiro. É um prazer. Rui, vamos começar pelo mais simples. Onde é que pões a massa? Onde é que eu ponho a massa? A tua. Olha, eu neste momento não tenho muita massa, mas a massa, porque não ganho muita massa, mas tenho um investimento muito engraçado numa fábrica de conservas. Achei que voltar a um setor que associa, no fundo é uma área que associa o setor primário e o setor secundário, nos termos antigos. E a indústria. E a indústria. E está a correr bem e é interessante. Agora, são os meus sócios e o meu filho que tratam disso, naturalmente. E poupanças? Aplicas onde? Além de eu sou mais conservador possível. Felizmente correu bem os últimos anos. Isso quer dizer o quê? Depósitos a prazo ou outras coisas? Sim, basicamente depósitos a prazo. Mas tens receio de correr risco? Não tenho. Eu acho que se eu sempre me habituei a correr riscos em negócios que conhecia, não vejo grande necessidade de correr riscos em negócios que não conheço e que os outros conhecem mal, como se tem visto pelos últimos anos. Isso é uma crítica à finança, é? Não, é uma crítica a um modelo de produtos estruturados que nós muitas vezes não percebíamos. Eu, quando um gestor bancário me aparecia com um produto, eu começava-lhe a fazer perguntas e achava que ele não percebia. Acho que então por isso mais vale jogar no Totobola. Portanto, achei sempre que alguns daqueles produtos eram produtos perigosos. Felizmente, e portanto, segurei. E surpreendeu-te todo este problema que tem acontecido à volta da banca? O Espírito Santo e não só?
Não me surpreendeu, porque o modelo era um modelo de... Nos anos 60 havia um modelo que era os fundos dos fundos, ou seja, de fazer negócios permanentemente na base de alavancar fundos. E em determinada altura passou a haver, eu diria que a economia desapareceu e passou só a haver a finança. Isto algum dia tinha que correr mal, porque de facto havia fundos que participavam noutros fundos e os outros fundos participavam noutros fundos e às tantas aquilo era de tal maneira alavancado que enquanto corria bem, enquanto havia crescimento económico, naturalmente as coisas podem correr bem. Mas há mais do que isso, de permeio há aqui muito mais ações de gestão, que é para não dizer mesmo crime, violação de lei. Não é? Eu isso não sei se haverá casos, e há casos que há crime, mas acima de tudo o que houve era um modelo insustentável. Vamos lá ver. Nós estamos a recordar, há 3, 4 anos atrás, em que a taxa de juros já estava a valores muito baixos, em que havia amigos meus que vinham ter comigo e disseram, sabes, eu tenho um depósito a prazo a render 9%. Ainda pior, 9%. Havia, houve uma altura, eu pensava assim, mas então se eu posso ir buscar dinheiro à banca empresta dinheiro a 4%, há aqui qualquer coisa que está mal, como é que pode haver um modelo em que eu vou pedir dinheiro emprestado a 4% e depois aplica 9%? Só se andasse a emprestar aí, há negócio de armas. Ou há algum negócio que não é propriamente lícito, ou que é de alto risco. E como eu acredito na avaliação do risco, prefiro meter-me em negócios que conheço. Rui, estás há praticamente um ano, ou pouco mais do que isso, na Câmara do Porto. Estás satisfeito? Estou muito satisfeito. O desafio é... Gosto muito do que faço. O desafio é grande? Está mais facilitado por causa da gestão anterior? Ou está facilitado pela gestão anterior, porque a gestão anterior deixou o município arrumado e principalmente com boas contas. Está muito dificultado pela burocracia que tem sido crescente, ou seja, o legislador, o Estado Central, acha que desconfia das autarquias. Acha que tudo aquilo mas tem razão para isso, Rui. Mais de metade das autarquias têm problemas nas contas. Sim, mas quando nós olhamos, apesar de tudo, quando olhamos para o investimento público que foi feito nas autarquias ou que é feito no Estado Central, eu tenho dúvidas qual é mais competente, mais eficiente e mais transparente. Mas eu não estou a dizer que eu não tenho mas dúvidas quanto ao Estado Central. Sabes qual é? Atenção. Este é o problema, nós temos a fobia do mérito. Porquê é que não se reconhece que as autarquias que estão bem podem ter determinada autonomia Sem e as que estão mal não têm autonomia? Esse é que era nós estamos a ser confrontados permanentemente com leis que são destinadas às más autarquias. E que penalizam aquelas que são e mais penalizam as boas autarquias. E isso é péssimo, não é? Rui, mas tens alguns problemas aí para resolver? Por exemplo, a história do bairro do Aleixo. Sim. O que é que vais fazer? Estamos a avaliar a situação. Naturalmente precisamos de, se for para prosseguir aquilo, e o princípio é tentar prosseguir o que está a correr, teremos que encontrar novas fontes de financiamento. Tu há bocado falavas da questão do Estado Central e dessa centralização. Ainda há pouco tempo criticavas o Compete, o fundo. Sim. Porquê? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque vão ser os suspeitos do costume a gerir o Compete. Isto quer dizer o que é os suspeitos do costume? Os suspeitos do costume são as mesmas pessoas que acreditaram em determinado modelo económico, que disponibilizaram verbas para determinados projetos que objetivamente depois correram muito mal. E, portanto, eu gostaria muito mais que o Compete fosse dividido, fosse repartido pelas regiões de convergência. Acho até que no caso do Compete, a região centro e a região norte deviam ter um único centro comum, porque a economia é muito parecida. Eu acho que há uma economia em Portugal que eu diria que é, se quiseres, acima da água. E, portanto, gostaria que as pessoas que gerissem aquilo conhecessem o tecido empresarial e o tecido económico. E achas que não conhecem? Eu acho que não conhecem. Sinceramente, acho que não. Rui, eu noto uma grande convergência entre a Câmara do Porto, a Câmara de Lisboa. Isto é o quê? É apenas oportunismo político ou achas que há aqui zonas de claro benefício de cooperação entre as câmaras? Não, há questões de política comum que são muito importantes. De facto, estamos a falar nas cidades que são o centro das duas únicas metrópoles que há em Portugal. E, portanto, há estratégias relativamente aos transportes públicos, relativamente às águas, que são estratégias comuns. Mas há mais do que isso, há a possibilidade de nós criarmos sinergias em questões como o turismo interno, por exemplo. É inacreditável. Onde há muito para fazer. Há muito para fazer. É muito curioso, os portugueses, quando fazem férias cá dentro, não vão a Lisboa. São capazes de ir ao Alentejo, capazes de ir ao Algarve, ao Minho, ao Douro. Ou então a Madrid, a Barcelona. Não, então vão para fora. Mas não há um turismo de cidade em Portugal estabelecido. E a mesma coisa os lisboetas. Depois vêm ao Porto e ficam muito admirados. E dizem, afinal, no Porto acontece qualquer coisa. Ou seja, nós temos uma fraquíssima percepção mútua do que são as nossas cidades. E acho que aí temos uma possibilidade de crescimento incrível. Tu não achas que há aqui um bocado de falta de imaginação? Porque é que não se cria, por exemplo, pacotes completos que facilitem o custo da viagem, um hotel, a visitas a museus? Claro, há imensa coisa, principalmente porquê? Porque nós desenhamos as nossas cidades para um turismo externo. É verdade.
E, portanto, esse turismo externo não tem uma grande busca da cultura, até porque muita da cultura é nossa, é inata, é em língua portuguesa, e, portanto, as pessoas dificilmente virão, a não ser para ver o fado em Lisboa, por exemplo, ou aqui vão à Casa da Música. Mas os turistas que cá vêm não vão propriamente ao Rivoli. Se vierem de Lisboa, vão. E, portanto, temos aqui um potencial enorme de crescimento na área do turismo cultural. Mas, por falar em turismo externo, o Porto tem feito um trabalho notável. Tem corrido muito bem. Nós temos números do primeiro semestre deste ano de um aumento de 15,7%, sensivelmente, nas dormidas, mas principalmente um aumento muito grande no consumo de cada um desses turistas. Olha, por falar na tua cooperação com o António Costa, não vais querer também criar uma taxinha no Porto para os turistas? Vamos lá ver, nós temos um problema, as cidades têm problema. O turista há uma pegada do turismo. Ou seja, por cada turista que vem a uma cidade, a cidade tem que se reapetrechar, reequipar. Em tudo que tem a ver com as infraestruturas, desde a recolha do lixo, o tratamento dos jardins e tudo mais. Antigamente havia uma coisa chamada IVA turístico, hoje em dia não há. Ou seja, toda a receita, toda a externalidade da presença dos turistas na cidade resulta em receita fiscal para o Estado Central e não para as autarquias. Agora, temos um perigo aqui. Criar taxas e taxinhas e taxetas tem um perigo enorme, que é matar a galinha dos ovos de ouro. É tornar menos competitivo. Tornar menos competitivo. E, portanto, eu gostaria de encontrar outras formas e temos que encontrar outras formas de financiamento que não seja essa. Eu espero que no futuro as metrópoles onde há consumo, que é o caso do Porto e Lisboa, passem a receber uma parte da receita do IVA. Creio que esta questão das cidades, o financiamento das autarquias, principalmente das grandes autarquias, como o Porto, que à noite tem 250 mil pessoas, mas durante o dia tem o dobro ou o triplo, coloca aqui um problema. As autarquias são remuneradas como? Em função de quê? Basicamente em função da terra, em função dos IMIs e dos IMTs. E o IMT vai acabar. Isso não resulta muito bem. Não há uma relação entre a nossa política económica e a capacidade que temos de atrair recursos. E, portanto, há aqui qualquer coisa que tem que mudar. Eu ouço-te falar no centralismo do Estado, ouço-te criticar a questão da gestão dos fundos, depois ouço-te falar na Liga das Cidades do Norte. Isto não é do Norte, as Ligas de Cidades. Mas eu estava-me a recordar do teu discurso no dia de tomada de posse. Mas não é do Norte, eu não disse Liga do Norte. Eu devo entender aqui que existe Liga do Norte muita... é um nome assim, uma conotação italiana, assim, é verdade, estranha. É verdade. Não é caso disso. Deixa-me perguntar-te se eu noto no teu discurso um regionalismo extremo, mas muito típico desta região. Eu não acho nada que seja... É quase uma estratégia, como dizia um colega meu, à Pinto da Costa. Estou errado? Não. Aliás, senão não se justificava aquilo que temos feito com Faro, com Lisboa, com cidades como Bordeaux, por exemplo, ou a Corunha. Não tem a ver, não resulta disso. Se calhar, é mais uma visão asiática das cidades-estados. É porque as pessoas ficam ofendidíssimas. Da cidade como região económica. Cidade-estado, não é? As pessoas ficam ofendidíssimas quando se fala de cidade-estado fora de Lisboa, mas Lisboa tem um comportamento de cidade-estado, é muito curioso. Rui, só para terminar, já abandonaste aquela tua ideia de um dia dirigir o Porto? O Futebol Clube do Porto. Bem, o Futebol Clube do Porto tem um presidente eterno e, portanto, eu acredito na eternidade no caso do Sr. Pinto da Costa e, portanto, estou muito contente a gerir a cidade em vez disso. Rui Moreira, muito obrigado por teres vindo à Cor do Dinheiro. Muito obrigado. Quanto assim, já sabe, se tiver dúvidas, questões ou mesmo sugestões para fazer, vá ao nosso Facebook ou ao Twitter e deixe lá ficar. Nós voltaremos dentro de um momento.